E aqui, Tiago, ele vai tratar sobre essa falha, a falibilidade dos projetos humanos. Queridos, nós queremos, todos nós queremos controlar tudo. E Eclesiastes capítulo 3, ele quebra duas ilusões. Primeiro, você não vai entender tudo. Tá? Você não vai entender tudo sobre a vida. Deus fez as coisas de modo que a gente não vai entender como era no início e nem como era no fim. Porque embora haja Gênesis, mas não conta todas as implicações. Né? Ninguém viu o que aconteceu. E nem a gente tem Apocalipse, mas mesmo assim há vieses de interpretação. A gente não sabe como a gente vai voltar e como as coisas vão suceder de todas as formas. Alguns pensam que tem certeza que vai ser, mas no final das contas ninguém sabe. É um mistério. E a vida tem muitos mistérios que a gente não vai entender tudo. Então, se você é daquelas pessoas que pensam que precisa entender tudo na vida para começar a viver, esquece, você não vai conseguir entender tudo. Tá? A gente vai vivendo e vai entendendo o processo. Outra coisa que a gente deve ter que exercer na nossa ilusão é a nossa ideia de que nós podemos controlar os nossos resultados. Nós não podemos. Tá? Os resultados nós não podemos controlar. Você jamais será controlado. E isso gera, de certa forma, uma ansiedade. Né? Uma ansiedade porque você não pode controlar o tempo. A gente tem uma ilusão de que estamos administrando o nosso tempo. Mas na verdade, queridos, ninguém consegue administrar o tempo. Ninguém consegue administrar o tempo. Quem rege o tempo é o Senhor. E Eclesiastes capítulo 13 ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Há tempo para todas as coisas. Há momentos de felicidade, há momentos de tristeza, e todos nós passaremos por essas fases, querendo ou não. Então, diante disso, como é que eu devo lidar com o tempo? Como é que eu devo olhar para o tempo sendo discípulo de Cristo, sendo discípulo de Jesus? Será que eu tenho que olhar para o tempo e dizer assim, eu posso, confiando em mim mesmo, que eu posso administrar as coisas e chegar onde eu quero chegar? Será que você tem essa percepção? Você acredita que você pode chegar onde você quer chegar? O resultado que você não queria alcançar, você vai conseguir alcançar? E aqui é que Tiago vem dar essa nota justamente para esse povo. Vamos ler? Versículo 13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Um momento para que o Senhor aplique essa mensagem nos nossos corações, que o seu Espírito nos esclareça o entendimento. Aqui nós percebemos um plano completo. Aqui tem tempo, amanhã ou hoje. Hoje ou amanhã, tem tempo definido, tem um lugar, iremos para a cidade tal. Nós temos a duração do tempo, passaremos lá um ano. Lá temos a atividade e lá negociaremos. E teremos aqui o resultado, e teremos lucro. Nós temos aqui um planejamento completo. No final das contas, de lugar, de tempo, de duração de atividade, de resultado. Aqui nós percebemos que aqui tem um plano completo. Só não tem a ideia de quem está sob o controle do tempo. Esse é a pegada no final das contas. Você se planeja, mas você não coloca Deus. Não coloca Deus no seu projeto. E ele vem questionando: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Que arrogância é essa de fazer um plano completo, sem ter um pingo de humildade, de dizer: olha, por que vocês não mudam essa linguagem? Por que vocês não mudam essa mentalidade? Porque no final das contas, esse tipo de fala, esse tipo de projeto, esse tipo de plano é uma espécie de ateísmo pragmático. É como se você não tivesse um Deus a quem você deve prestar contas, a quem você sabe que é o administrador, o governador de todo o tempo e de toda a realidade, e você simplesmente acredita que aquilo que você colocar no seu papel vai dar certo. A sua agenda vai dar certo para você.
Queridos, nós não precisamos administrar o tempo. Na verdade, as agendas servem para organizar as nossas emoções, né? No final das contas, a gente quer se administrar, porque a gente não sabe nada que vai acontecer amanhã. A gente simplesmente só aponta mais ou menos para onde a gente vai, porque a gente quer, de certa forma, se ajustar também. Nós queremos confortar o nosso coração quando nós não conseguimos lidar com tanta falta de controle. Aí a gente tenta se escrever, pontuar o que a gente vai fazer. Mas aqui nós percebemos uma espécie de autossuficiência disfarçada de organização. E não é assim. E não é assim que deve ser. Não é assim que nós devemos enxergar a realidade. Tem muitas pessoas que talvez ficam escadas aí pelos filmes, pela nossa cultura, que traz a ideia de que se você tem uma vida bem planejada, você vai alcançar aquilo que você planejou. Não é curioso isso? Você só alcançou aquilo que você determinou porque você não planejou. Ou eu gosto daquele Ariano Suassuna, né? Ele falou que se ele chegou porque tudo deu errado na vida dele. E no final das contas é isso. Tipo, você acha que porque você projetou algo vai dar certo, né? Porque trabalhamos com projeções, vai ser assim. E nunca é do jeito que a gente quer. Na maioria das vezes, sempre. Rapaz, é muito difícil você encontrar alguém aqui que projetou algo que aconteceu exatamente como ele disse que deveria ser e deveria acontecer. Não tem como. Não tem como você tratar a vida dessa forma. Isso é muita arrogância do ser humano em acreditar que ele vai conseguir. Né? Agora, veja só. Tiago não está dizendo para a gente ser um total desorganizado. Ele está falando assim, ó, não planeje de maneira boa. Ele está querendo colocar uma nova cosmovisão, uma forma de enxergar diferente. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Antes de a gente chegar aí. O que é a vossa vida? Olha o que ele está mostrando aqui para a gente. Quem é a gente, no final das contas, pode achar que nós somos alguma coisa de conseguir controlar o universo, controlar a realidade? E no final das contas a gente acha que a gente é, para achar que a nossa saúde vai estar garantida amanhã, porque eu estou tomando chá da minha mãe, né? Me passou, me receitou, né? Então a gente tem uma arrogância de achar que de certa forma nós vamos conseguir chegar ao corpo dos sonhos, porque você vai seguir um nutricionista, você vai seguir um profissional, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu disse aqui para os jovens ontem, né? Você tem um plano, aí de repente você conhece alguém. Aí eu pergunto, você planejou conhecer essa pessoa? Não, essa pessoa apareceu de forma aleatória, inexplicável, você não sabe de onde veio, mas simplesmente seu coração olhou para mim. Mudou tudo. Eu não quero mais ir para aquele lugar. Eu quero uma vida com essa pessoa. Então, a todo tempo nós não temos assim, absolutamente controle de nada. Eu até falei para os jovens americanos, né? Pense aí comigo, reflita comigo. O quanto você tem controle da vida? Você tem controle com a quantidade de vezes que o coração pulsa? É você que está controlando de forma consciente a batidão, porque eu quero que não tenha aquela batida cardíaca bom, um minuto, 60, 50, 80, 100, não sei. Vou botar aí uma batida saudável, assim, no coração eu quero que você bata tantas batidas por minuto. Não vai acontecer. Eu falei que até o intestino, muitas vezes tem conflito com a gente fala assim, não é agora, não é agora. É agora que você vai fazer, mas eu não quero agora. Eu quero depois, eu estou preocupado, não. Tem que ser agora, porque senão vai acontecer o pior. Então nem o intestino, nem o coração, nada da gente consegue dar conta de controlar e administrar. E a gente vai administrar o tempo. A gente vai administrar a nossa história. A gente vai administrar o resultado da nossa vida. A gente não consegue administrar as nossas emoções que mudam daqui para ali. A gente tem hora que, por exemplo, você não ficou com fome, né? Como é que você é uma pessoa com fome e sem fome? Tem uma diferença enorme entre um crente com fome e um crente sem fome. O crente sem fome ele tem muito mais facilidade
de ser paciente, tem uma tolerância. Agora o crente com muita fome, em jejum, né? O estresse, o cortisol vai lá para cima, sei lá o que acontece no nosso corpo, que a gente tem uma dificuldade enorme de se manter perfeito, se manter, de segurar a língua, de segurar os nossos recursos. Imagina, a gente não consegue controlar o nosso corpo, as nossas emoções, mas a gente diz, não, vou controlar o que a gente está fazendo. Isso é a arrogância pura. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Há quantos milhões ou quantos milhares de anos o universo existe? Deus existe. E quanto tempo você vai viver? Vamos supor que você vive 100 anos de vida. Você acha 100 anos muito? Nós somos assim, tão assim, pensando que a gente está arrumado, né? Que está bem. Viver 100 anos, a gente acha assim, rapaz, depois eu viver 100 anos, eu vivo muito. Muito em relação a quê? Ao passado, o pessoal tinha que podia viver, só vivia para os 40, e chega aos 50, chegou, né? Ultrapassou. E referência a que a gente está vivendo hoje? É nada, nós somos como uma neblina, passa. Uma hora você estava jogando, agora sua cabeça estava limpinha. Uma hora você chamava você de todas as gatas, depois você expulsa todas as gatas, todas as meninas. Antes você estava indo olhar de todos os outros, agora você tem ignorada. Então, a vida vai, você não tem controle dessa vida, você tenta de alguma forma controlar isso. Não, eu vou ficar jovem, eu vou meter queijo, eu vou meter maxilar, eu vou meter peito, eu vou meter tudo que ele puder para tentar controlar o tempo, para administrar, mas o que é você? Isso é arrogância, você vai passar. Você vai passar. Então, como devemos enxergar o tempo? Versículo 15. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser. Aqui é diferente. Aqui não é eu determino. Aqui não é o que eu disser vai acontecer. Porque você não é Deus. Primeiramente. Né? Primeiramente, começa por você não é Deus. Você não tem o poder de determinar nada. Quem tem o poder de determinar todas as coisas? E ó, o Senhor. Soberano, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele, é a Ele que nós devemos dizer assim: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Até Jesus, aquele poder, aquele que mandou o mar se acalmar com a autoridade que ele tinha, ao orar pedindo para que Deus, o Pai, afastasse do mar, ele disse: mas que seja feita a tua vontade. E nós, evangélicos do século XX, século XXI, a gente tem uma brilhante ideia de dizer: aquilo que eu disser vai acontecer. Que arrogância, né? Que arrogância. Aquilo que eu determinar vai acontecer. Não vai. Só se Deus quiser. Só se Deus quiser. Isso implica o quê? Humildade. É olhar a vida com o temor a Deus, reverência a Deus. Senhor, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu gostaria que fizesse isso, mas que seja feita a tua vontade. E queridos, eu vou falar aqui. Na medida em que a gente vai passando o tempo aqui na terra, a gente vai percebendo por experiência que dá graças a Deus o fato muitas vontades que eu tinha, Ele não atendeu. Eu dou graças a Deus. Muitas vontades que eu tinha, Ele não atendeu. Ele me entregou algo que em algum momento eu não achava melhor, mas era melhor. E isso é o que me consola cada vez mais. Eu vou percebendo, na medida que eu falei: Senhor, não é bom que eu escolha as minhas coisas. Não é bom que eu decida as minhas coisas, porque eu não tenho o controle de tudo. Eu não tenho uma ajuda, eu não consigo enxergar todo o quadro. O Senhor consegue. Eu não posso achar que o que você planeja, faz, executa, não só mexe no teu ambiente.
Nós somos uma rede, né, bem administrada por Deus, de modo que uma ação gera cadeias de reações que afetam a vida de outras pessoas. Você acha que quando você consegue muito mais grana, você acha que não tem gente que vai ficar com menos? Né? Você acha que as suas vontades, seus desejos, não vai prejudicar também a vida de outras pessoas? Porque se você fizesse as coisas do jeito que você quer, provavelmente ninguém teria mais nada. Só você teria. Só você teria o que você quer. E a vida, Deus, administra as coisas de modo, da melhor maneira possível, respeitando ainda assim as nossas decisões e responsabilidades perdidas, mas dentro do controle perfeito dele. Por isso, você não deve olhar para o tempo como aquele que é o autor do seu tempo, como aquele que vai dizer o meu resultado vai ser esse. Não, a nossa oração é, mesmo que não dê fruto, eu me alegrarei do Senhor. Tendo ou não tendo, graças a Deus, glória a Deus, humildade, reverência. É a forma como nós devemos chegar ao tempo. E isso, na verdade, a gente deveria ter um pouquinho mais assim, de alegria com isso. Porque isso tirou um fardo enorme. Cara, eu não preciso definir como vai ser o final da minha vida. Apóstolo Paulo planejou ir para a Espanha, provavelmente foi. Ficou mal e morreu. Planos a gente faz. Mas a resposta certa, diz a palavra, né? É do Senhor. É do Senhor. Então, não idolatre os resultados que você tanto quer. Não coloque o seu coração pegado aos resultados. Busque olhar, busque se apegar àquilo que o Senhor deseja, àquilo que o Senhor quer. E peça a Ele alinhar o seu coração à vontade dele. É isso que é o melhor que nós podemos fazer. Então, quando você fala assim, se Deus quiser, que não seja apenas uma expressão verbal, uma expressão, né, quase cultural, habitual. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Não tem que ser só isso. É uma cosmovisão, é um entendimento. Se Deus quiser, não só viveremos, se Deus quiser, não só estaremos vivos, não só estaremos vivos, porque Deus tem. Se você está vivo hoje, porque Deus até permite que você esteja vivo. E se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso até o realizar o bem do Senhor, até o realizar a permissão de Deus. Ou você consegue, sei lá, agendar o dia que você vai ter uma gripe, ou você consegue agendar o dia, né? Você vai ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca pesada. Você consegue agendar esse dia? Não consegue. Você consegue agendar o dia da morte do espírito? Tem coisas que são surpresas, são surpreendentes para a gente, que a gente não imagina que vai acontecer como acontece. Se Deus quiser, nós não só viveremos, realizaremos isso. Então, queridos, quando você for fazer os seus planos, os seus projetos, sempre consagre ele diante do Senhor. Isso não significa que os seus projetos vão acontecer. Só significa que você está colocando Deus como aquele a quem você confia e crê que o Senhor realizará na vida. Amém. Porque assim com Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí agora o Tiago mete a bronca. Ele mostra o pecado. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Forte, né? Toda jactância semelhante a esta é maligna. Olha só o que ele está dizendo. Você arrogasse ser o controlador dos resultados da sua vida. Confiar em si mesmo, confiar nos seus planos, confiar no teu potencial, confiar em que você vai conseguir fazer, é uma jactância enorme, é uma arrogância enorme, e é considerado maligno, é um pecado. Nossa, a gente está com essa cultura aqui nos ensinando. Eu já vi até para cá dizendo assim, confia em si mesmo.
né? Confie em si mesmo, acredite em você, se você Deus, crente, confie em Deus, acredite em Deus. Crente sabe das suas limitações, e por isso depende de Deus. Assim eu sou limitado, eu preciso do Senhor na vida. Pai, eu sou limitado em compreender as coisas rápido. Preciso estudar para fazer essa prova. Senhor, me ajuda. Eu preciso ter dependência. Esse é o ser de coração humilde, de coração submisso à vontade de Deus. Agora, eu confio no meu potencial, né? Arroga isso para si. Isso é se colocar numa posição de arrogância, de jactância diante de Deus. É como viver como se Deus não existisse. Como se uma relação com Deus não existisse. Não está claro, assim, ó. Não tem dependência nenhuma, você é autossuficiente. Não é isso que acontece. A gente precisa confiar nisso. Psicologicamente falando, eu vou amém para você, se você quiser confiar em si, eu não confio, tá? Porque se você confiar no mestre, no povo alimentado, assim, sem fome, pode até ser, dá certo, mas se você confiar em Deus, pode expressar, o menino tentando dar no ouvido na hora do meio dia, dentro do carro, tentando atravessar a rua, sem cometer nenhum acidente, né? E você queria confiar em Deus naquele momento, rapaz. É difícil, vai ser muito difícil. Tá? Confie no Senhor. Confie, entregue ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. O mais ele fará, nós precisamos. É assim que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos para controlar o reino, para controlar os nossos resultados. Nós vivemos pela fé e aceitaremos a vontade do Senhor. Esse é o nosso caminho. Isso deve trazer uma paz enorme no nosso coração. Você já pensou que chato seria tudo estar certo na tua vida? Coisa chata. Tudo que eu faço está certo. O que eu faço está certo. Toda chata demais precisa de desafio. Eu acho que quando o camarada fica assim, um bilionário, eu acho que ele quer sentir. Ele precisa criar problema para ele. Acho que ele tem guerra, ele vai fazer alguma coisa assim, acabar a vida dos outros, né? Os temas dos outros. Porque ele, até tudo que ele pede, tudo que ele quer consegue, eu quero uma pessoa autoritária, eu quero um lugar estudado. Né? Aí eu quero, sei lá, 100 mulheres aqui, ele vai dinheiro comigo, 100 mulheres. Tudo para ele fica fácil. Aí acho que a vida vai ter esse significado. Ele precisa se desafiar. Aí é por isso que tem as loucuras aí que aconteceram com essas celebridades, né? Com aquelas ilhas lá, pedofilia, roubar tudo tipo de asquerosidade. Não sei se essa palavra existe, mas tudo que é nojento. O camarada está tão assim que ele precisa quebrar capítulos, ele precisa de desafios, ele precisa quebrar. Porque o desafio da vida dele tem que acabar, o desafio dele tem que sentido. Mas nós não temos. Nós temos um desafio maior que é buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. E se tem uma coisa que é desafiadora, é isso: é buscar ser bom, de fato. É buscar se humilhar, de fato. É buscar ter uma vida virtuosa, de fato. Esse é o desafio. Você já tentou ser bom por um dia? Já, hoje eu vou ser bom. Tudo. Hoje eu vou ser cara bom. Já tentou ser por um dia? Muito difícil. Você tem logo difícil. Muito difícil. Vai chegar uma hora do momento do dia que você vai ter todas as energias mentais, a vontade de viver também. E vai chegar aquela pessoa que você tanto tem dificuldade de lidar, né? Se impor como nós somos Jesus, é um desafio enorme que nós temos que buscar ser. Por isso, você se arrogar dessas pretensões, achar que você consegue, que você é um cara, que você pode administrar o seu tempo, sem precisar do Senhor, a autossuficiência, é maligno. É maligno. Isso é pecado. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Não sejam arrogantes, pretensiosos, e achar que a tua palavra tem poder, né? Que a tua palavra tem poder. O que eu disser é que vai acontecer. Seja idiota dessa natureza, tá? Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isto e aquilo. Eu tenho uma agenda para amanhã. Eu não sei nem se eu vou viver amanhã. A pessoa não tem isso, fala uma coisa dessa. Fala que o meu time falou: amanhã tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, o amanhã, como o nosso Deus disse, deixa no mal para amanhã não te pertence. Né? Deixa esse dia, esse dia no seu próprio mal. Então, amanhã não, hoje. Aí
Aí versículo 17 pega dentro desse contexto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Qual é a correlação aqui? Porque a gente pega esse texto, esse versículo, e a gente fala assim, peraí, então, a omissão também é pecado, né? Porque quando você quer fazer o bem e eu não faço, isso é pecado. Perceba, que tem alguém aqui olhando para o futuro e fala assim, eu vou conseguir o que eu quero, vou negociar e vou ganhar muito dinheiro, muito lucro, o que eu quiser. Essa pessoa está olhando tanto para amanhã, porque ela administra tanto amanhã, que hoje, o mês de hoje ela não está fazendo. O mês de hoje ela não faz. Eu já estou jogando assim, olha, vocês estão tão preocupados com o futuro, de resolver a sua vida no futuro, mas saiba, se você sabe o que é fazer bem hoje e não faz, isso também é pecado. Vocês pecam por buscar ser autossuficiente, pecam nessa adaptância e também pecam por não fazer nada hoje. Pecam porque não conseguem fazer bem de hoje. E aqui eu me lembrei do texto de Jesus, quando ele fala do rico, que ele fez uma reforma no seu armazém, ele aumentou, ampliou o seu armazém, e ele falou assim, agora você pode relaxar e viver. Pegar a dívida, a venda, agora você conseguiu, a dor de dependência financeira, agora tranquiliza. Aí chega Deus e fala, amanhã te pedirão para algo. E o que você fez, com quem ficará? Então a gente, às vezes, a gente pensa, agora eu vou conseguir viver a minha vida dos sonhos, porque eu consegui tudo que eu queria conseguir. Mas amanhã que morre. Então tu viveu toda uma vida para conseguir viver depois e não conseguir fazer o que é certo hoje, o que é certo agora, os desafios que nós temos hoje. O Evangelho está sempre direcionando o nosso visão, o nosso olhar para o hoje, com reverência, e olhar para o futuro assim, se o Senhor permitir, amanhã nós veremos. Se Deus quiser, amém, sempre com essa reverência no coração, sempre com humildade no coração, não crie expectativas ilusórias. Cristão não tem expectativas ilusórias. Discípulo de Cristo tem um pé no chão. Na realidade, olha assim, olha, vivo hoje. E viu hoje com responsabilidade, sabendo que Deus vai prestar conta de tudo que a gente for fazer. Com responsabilidade. Amém? Eu vou me estender para o texto do Tiago, um texto muito pragmático. Se você em algum momento estiver assim, pai, eu vou te chamar para pregar, deixa eu tirar rapidinho, você vai encontrar um monte de coisa, porque o homem é muito prático, muito pragmático. Portanto, olha para os seus projetos, coloque diante de Deus. Deixe o amanhã no seu próprio mal. Viva os desafios de hoje. A realidade, quando alguém chega assim, tem uma ferramenta de coach, é assim. Onde você gostaria de estar nesse momento? Você não vai estar satisfeito. De alguma forma você fez esse momento, é um sonho de qualquer lugar. Queridos, esqueça essa ideia, você está aqui. Deus te diz aqui por algum motivo. Aprenda a se contentar no Senhor. Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? O que o Senhor quer? Qual é o teu propósito da minha vida nesse momento? O que o Senhor quer que eu aprenda, que eu faça para os outros? O que eu estou deixando de fazer nos outros, eu estou pecando? Então para de ficar com paranoia na cabeça. Eu acho que a nossa cultura é muito quase infantil, né? Coloca uma expectativa cada vez pior, assim, na nossa filosofia de vida, cada vez fora da realidade. E aqui nós estamos tentando limpa isso, né? O poder eclesiástico, pregando eclesiástico igual para ver se eu consigo disputar com o Disney, disputar com o Instagram, disputar com o TikTok, porque assim, eu tenho que trazer esse povo para o pé no chão. Olha, o teatro, coloca os pés na realidade, fica olhando assim. A vida cristã é praticada. Então, o amanhã, eu vou com reverência. Amanhã eu vou saber. Se Deus quiser, nós faremos isso todos os dias. E hoje, nós vemos o desafio de hoje, esperando em Deus, dependência total do que nós vamos fazer. A humildade serve, queridos. Curva sua cabeça.
Vamos orar. Pai amado, nós te damos por tua palavra que está em nossos corações. Ensina-nos a ter cuidado, Deus, dos projetos que nós elaboramos. Pedimos ao Senhor que nos auxilie, que nos ensine, que nos instrua o caminho que nós devemos andar. Sabemos que o Senhor nos deu bom senso para tomarmos decisões sábias. E pedimos ao Senhor sabedoria, porque o próprio Tiago fala, aquele que acha que não tem sabedoria, peça ao Senhor, e Ele é bom, e Ele dará. E nós pedimos ao Senhor sabedoria, Pai, para administrarmos os nossos corações, para olharmos para a vida, olharmos para o tempo com reverência, entendendo que é o Senhor, Pai, a quem eu devo todo louvor, toda honra, toda glória. Que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E tudo que eu faço hoje, meu Pai, é para corresponder ao Senhor, para glorificar o Teu santo nome, Pai. É a oração que nós fazemos, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, pelo Espírito Santo trabalho em nossas vidas. Amém e amém. Que o Senhor aplique essa mensagem em nossas vidas. Convido esse momento, alguém que deseja receber a Cristo como Senhor.